Seja bem-vindo novamente aqui ao nosso curso de NR33, Espaço Confinado. Chegou a hora de a gente falar das medidas administrativas. É necessário que a empresa obedeça a algumas determinações legais. E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas dessas obrigatoriedades. A primeira delas é a necessidade de se manter um cadastro atualizado de todos os espaços confinados, inclusive dos desativados e também dos respectivos riscos. É necessário também definir medidas para isolar, para sinalizar, para controlar, para eliminar os riscos em espaço confinado. Ainda como medida administrativa, estipula a norma a obrigatoriedade de manter sinalização permanente junto à entrada dos espaços confinados, conforme o anexo dessa própria NR33. Obriga-se também a necessidade, na realidade é uma obrigatoriedade, de preencher, de assinar, de datar, em 3 vias a permissão de entrada. E ainda a necessidade de fazer um rastreamento, ou seja, está guardando onde? Está guardando como? Se for necessário, como que a gente vai poder verificar que esse documento não foi alterado? É claro que a forma como a lei colocou, que estipula que é necessidade de possuir um sistema de rastreamento, de controle, é vago, porque ela não estabelece o sistema. Ela só estabelece a obrigatoriedade de um rastreamento, mas não estabelece a forma, a maneira como se deve ser feito. Ou seja, cabe a cada empresa, de uma maneira mais clara e mais objetiva possível, mostrar que aquele documento foi realizado em tal dia e carimbado e datado, às vezes até inserido em algum sistema que tenha uma marcação de data, que não seja um sistema unilateral, que você possa eventualmente comprovar que aquele documento foi realizado e foi inserido por um sistema no qual ficou determinado a data, o dia e o horário. E na sequência estabelece a obrigatoriedade de entregar para cada um dos trabalhadores autorizados e ao vigia, não é um ou outro, é um e outro, uma cópia da permissão de entrada de trabalho. A norma também estipula a obrigatoriedade de encerrar a permissão de entrada de trabalho quando as operações forem completadas. Terminou? Acabou. Acabou aquela permissão, só uma nova. Quando ocorrer também condições não previstas ou quando houver uma pausa ou interrupção nos trabalhos. E você pode me perguntar, ora Rodrigo, mas esse arquivamento, ele precisa ser por quanto tempo? Existe na norma uma determinação? Sim, a própria lei estipula a obrigatoriedade de se manter esses documentos arquivados pelo prazo de 5 anos. E a norma não para por aí. Ela impõe a necessidade de disponibilizar os procedimentos de permissão de entrada para o conhecimento dos trabalhadores autorizados. E não só eles,
também de seus representantes e, sobretudo, da fiscalização do trabalho. E a norma vai muito além. Ela estipula a necessidade de se designar as pessoas que irão participar das operações de entrada, identificando os deveres de cada trabalhador e também designando as providências e a capacitação requerida. Estipula também a obrigatoriedade de se estabelecer os procedimentos de supervisão dos trabalhos no exterior e também no interior dos espaços confinados. A norma também estabelece a obrigatoriedade de se estabelecer procedimentos de supervisão. Estipula a norma ainda que qualquer trabalho no espaço confinado só seja iniciado com acompanhamento ou seja, não é um ou outro, é acompanhamento e autorização do supervisor capacitado. E ainda nessa mesma linha, de garantir que todos os trabalhadores sejam informados dos riscos e também das medidas de controle existentes naquele local de trabalho. E também de implementar um programa de proteção respiratória de acordo com a análise de risco, considerando alguns fatores, como o local, a complexidade e os tipos de trabalhos a serem desenvolvidos. O que a gente precisa entender a respeito da permissão de entrada é como se essa permissão de entrada fosse um ingresso único. Acabou. Terminou. Acabou. Ela tem validade. Ou seja, a própria norma estabelece que a permissão de entrada e trabalho é válida somente para cada entrada. E o que eu quero que você compreenda é que a NR33 ela não tem por objetivo exaurir todas as condições, todos os riscos. Onde houver espaço confinado, deve também ser observada de forma complementar uma série de NBR. E aí ele cita a NBR 14606, cita a NBR 14787, e não só essas NBRs, também as próprias outras normas regulamentadoras, NR35, NR18. O que a gente percebe que é o conjunto dessas normas? É claro e com muita razão que é na própria NR33 que reside de forma mais densa as regras, os regulamentos, os procedimentos, mas nela não se esgota e sim, a própria norma confere a possibilidade de se buscar em outras normas regulamentadoras e em próprias NBRs de forma complementar medidas para evitar acidentes. Que a lei também estabelece que os procedimentos para o trabalho devem contemplar, no mínimo, os objetivos, o campo de aplicação, a base técnica, as responsabilidades, as competências, a preparação, a emissão, o uso e o cancelamento da permissão de entrada de trabalho. Não só isso, mas estabelece a obrigatoriedade de capacitação para os trabalhadores, a necessidade de se realizar análise de riscos e medidas de controle.
E a própria norma estabelece que essas medidas elas devem ser avaliadas, no mínimo, uma vez ao ano e revisadas sempre que houver alteração de riscos. E para que não haja dúvida e para que não paire dúvida a respeito do que é a alteração dos riscos, quando existir um risco, a própria lei estipula. Ou seja, quando ocorrer a entrada de pessoas não autorizadas no espaço confinado, ou também quando existir a necessidade de se identificação de riscos não descritos na permissão de entrada de trabalho, ou quando acontecer um acidente ou uma condição não prevista naquela condição anterior de entrada. E também quando houver mudanças nas atividades desenvolvidas ou na configuração de espaços confinados. E quando houver a solicitação de alguns órgãos, dentre eles eu exemplifico a CIPA, e quando se identifica, quando se possa perceber que aquele espaço pode se tornar ainda mais seguro.